Agora, isso não acontece no vácuo. Isso não acontece simplesmente porque Eva e Adão estavam ali no jardim e falaram assim: ah, tá sem graça isso daqui, vamos comer um frutinho proibido só para ver no que dá. Não, isso não acontece no vácuo. Esse fato terrível da história da humanidade, que pode parecer pequeno no momento em que ele acontece, mas que tem consequências nefastas, consequências que nós sofremos até hoje, ele começa num contexto seguinte: olha, o diabo, na forma de uma serpente, aparece e começa a conversar com Eva e tenta Eva. Olá a todos, Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a queda. Nós já falamos sobre várias coisas bem por cima, né? Começamos lá na doutrina de Deus, falamos sobre a Trindade, falamos sobre a criação do mundo, do homem, dos anjos, e agora nós vamos falar sobre a queda. A criação explica a existência de toda a bondade que você vê no mundo, tudo que tem de bonito, tudo que tem de belo, tudo que tem de exuberante, tudo que tem de maravilhoso no mundo é explicado pelo fato de que Deus criou. Muito bem. Mas a queda explica todo o sofrimento e toda a miséria e toda a tristeza que existe no mundo. E nós vamos hoje mergulhar nessa doutrina e aprender um pouco mais sobre ela. Eu quero acreditar que você que está assistindo esse vídeo vai aprender alguma coisa nova, vai rever alguma coisa que você já sabia e vai perceber talvez detalhes que você não conhecia, não tinha se atentado, porque é uma doutrina muito, muito importante. Bom, então vamos lá. Nós vamos estudar o nosso catecismo, como sempre, e nós vamos falar sobre a queda. Quando nós falamos de queda, o assunto de fato é o pecado. A queda é o pecado. A queda não é um tombo que nós levamos. A queda é um pecado que nós cometemos. E para entender o pecado e a queda, nós vamos ter que primeiro estudar o mandamento que Deus deu para Adão e Eva, os nossos pais. E entendendo o mandamento, nós vamos então poder entender a queda. Então Deus deu um mandamento para Adão e Eva lá no Éden. O que Deus mandou para eles foi: olha, não comam do fruto dessa árvore que cresce no meio do jardim. A árvore, no caso, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que muita gente não percebe é que a questão não é que essa árvore fosse venenosa ou que ela tivesse alguma propriedade intrínseca nela que pudesse causar uma destruição para Adão e Eva. Pelo contrário, tudo que Deus criou é bom. A Bíblia diz que todas as coisas que ele criou são boas. Não tem nada ruim na criação de Deus. Então, como aquela árvore com o fruto do conhecimento do bem e do mal que ela produzia era criação de Deus, ela era boa. Não tinha nada na árvore que fosse ruim o suficiente para justificar, não é, em si mesmo, nela mesma, para justificar um mal que fosse causado para Adão e Eva. O único problema com essa árvore é que essa árvore era proibida, né? Então a questão é que não era para comer. O dono da árvore, o Deus que criou a árvore, disse: não comam essa árvore. E essa era a questão. Essa era a única questão. Não tinha um veneno na árvore. Tinha uma proibição na árvore. Vamos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Que diz o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, Deus está dizendo: vocês vão comer tudo que é árvore que tem aqui nesse jardim, fora desse jardim, pode comer tudo. Olha, comam tudo que a terra produzir.
A única coisa que eu não quero que vocês comam é essa árvore aqui no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus não disse, olha, no dia que vocês comerem, essa árvore vai matar vocês, ou no dia que vocês comerem, vocês vão sentir o gosto terrível da árvore. Não. A árvore era boa. O problema é que vocês vão morrer. Por quê? Porque eu mandei não comer. Essa era a questão. A questão é o que Deus mandou. E acredite, essa ainda é a questão. Até hoje a questão ainda é o que Deus mandou e o que Deus mandou não fazer. O que Deus mandou fazer positivamente e o que Deus mandou não fazer negativamente. Essa é a questão. A verdade é que o padrão de certo e errado, o plano perfeito para a vida humana é a vontade de Deus e não a vontade humana, a vontade do homem. Então Deus deixa bem claro para eles, olha, a questão não está na árvore, a questão está no que eu mandei. Façam o que eu mandei. O problema não é a terra, o problema não é a água, o problema não é o mar, o problema não é o céu, o problema não são os anjos, o problema não são as árvores, o problema não são os animais. A questão é o que Deus mandou. Essa é a questão. A árvore em si não tinha problema. Qual era o problema? O problema é que Deus mandou não comê-la. Esse era o único problema daquela árvore. Quando Deus deu esse mandamento para eles, qual que era o objetivo disso? O objetivo de Deus ao dar esse mandamento para os nossos pais lá no Éden era testar a sua obediência. Não tinha outra razão que nós possamos imaginar, né? Como eu disse novamente, a árvore não tinha veneno. A questão é que Deus criou o homem bom para obedecê-lo, para fazer a sua vontade, colocou ele num jardim bom, com tudo que era bom, e era só para ele obedecer. A obediência dele tinha que ser testada. Agora em Romanos 5,19, ele diz o seguinte: Romanos capítulo 5, versículo 19. Diz a palavra de Deus: Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então aqui claramente a questão era a obediência. Essa era a questão. É por isso que quando a gente estava falando sobre a criação lá atrás, nós falamos que o mandamento que Deus deu para eles, de fato, foi o mandamento de obedecer, me obedeçam. Essa era a questão. Ele tinha que obedecer. A obediência é o centro da questão no Éden. Tem gente muito preocupada com a árvore, que fruta que era. Né? Tem gente que, às vezes, até umas perguntas infantis. Será que era maçã, que era mamão? Sabe? Deixa isso pra lá, irmão, pelo amor de Deus. Esquece daí. Não vai atrás disso aí, não. Não vamos perder tempo com isso. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A questão é que Deus mandou não comer. A obediência era a questão. E Adão e Eva obedeceram a Deus por um tempo. Nós não sabemos quanto tempo, mas por algum tempo eles foram obedientes ao Senhor. Eles não comeram, eles simplesmente se absteram de comer aquela árvore, do fruto daquela árvore, porque Deus havia mandado que eles não comessem. Então eles foram comer outras coisas, foram comer as outras frutas que tinham lá, o abacate, o durian, né, a jaca, a, a, a amora, a melancia, foram comer de tudo. E não comeram a árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até um dia em que eles transgrediram. Então eles não foram obedientes para sempre. Teve um momento em que Adão e Eva, os nossos pais, foram desobedientes a Deus, comendo do fruto proibido.
Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Que diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então teve um momento em que, numa iniciativa da nossa mãe, Eva, né, ela viu que a árvore era boa para se comer, era agradável, era desejável, e ela toma do seu fruto e ignora a ordem de Deus de não comer e vai lá e come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se o teste era para que o homem tivesse a chance de mostrar o seu amor a Deus obedecendo a sua palavra, agora o ser humano falha, porque Eva come e logo em seguida ela dá ao seu marido e ele também come. Então não foi só Eva quem comeu, foi Eva e foi Adão. Os dois comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que havia sido proibido por Deus. A questão do fruto, de novo, não era ser o fruto do conhecimento do bem e do mal. A questão era ser o fruto proibido. Essa era a questão. Correto? Agora, isso não acontece no vácuo. Isso não acontece simplesmente porque Eva e Adão estavam ali no jardim e falaram assim: ah, tá sem graça isso daqui, vamos comer um frutinho proibido só para ver no que dá. Não, isso não acontece no vácuo. Esse fato terrível da história da humanidade, que pode parecer pequeno no momento em que ele acontece, mas que tem consequências nefastas, consequências que nós sofremos até hoje, ele começa num contexto seguinte: olha, o diabo, na forma de uma serpente, aparece e começa a conversar com Eva e tenta Eva. Ele sugere a Eva que faça aquilo, ele sugere até mesmo que Deus está mentindo, que Deus está enganando Eva, está enganando Adão, porque na verdade Deus não quer o melhor para eles. Deus é pintado pelo diabo aos olhos de Eva como um ser mesquinho, não é? Egoísta, maldoso, malicioso, que quer manter Adão e Eva como ovelhinhas prontas para o matadouro, sendo usadas, engordadas para serem comidas depois. Esse é o quadro que o diabo pinta para Eva e é desse jeito que ele consegue. Então esse é o contexto em que a queda acontece. A queda acontece com o diabo tentando Eva. Vamos ler os versículos, olha só. Em Gênesis mesmo, capítulo 13, versículo 4, em diante é o seguinte, ó. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, nessa pequena frase, o que a serpente sugere é: olha, vocês não vão morrer, Deus mentiu. Vocês não vão morrer, não é verdade. Outra coisa também, Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus. Opa! Então parece que agora Deus já não é mais o Criador bom, né, aos olhos da serpente e da maneira como ela quer pintar Deus aos olhos de Eva. Deus já não é bom. Deus já não quer o bem deles. Deus já não deu aquela ordem por amor a eles. Não, Deus deu aquela ordem porque Deus maliciosamente quer mantê-los na ignorância e na dependência e na incapacidade de serem
como Deus, de alcançarem o seu máximo potencial, toda a sua capacidade, exercerem todos os seus dons, né? Essa é a história que a serpente conta para Eva. E ainda é a história que a serpente conta para todo mundo, em todos os lugares. É a mesma história. O que mostra, eu acho interessante como as pessoas, às vezes, nós não entendemos, você fala assim, poxa, mas Eva, né, Eva, como que pode ser tão tola, né, tão ignorante, né, cair numa conversinha besta dessa, agora por ela, por causa dela, nós sofremos tudo isso, e a verdade é que é o seguinte, a verdade é que nós somos iguais ou piores do que Eva. Nós somos iguais ou piores do que Eva. Essa é a dura realidade, né? Eva caiu nesse conto e nós caímos no mesmo conto todo dia. Todo dia. É a mesma coisa. É na política, não é? É na, é na, é na família, é no casamento, é no relacionamento entre pais e filhos, é no relacionamento entre os amigos, é nos negócios. Em tudo, nós somos seduzidos pela serpente com essa ideia de que Deus está impedindo o nosso crescimento. Ou pelo menos o Deus bíblico, ou os mandamentos de Deus estão impedindo a nossa felicidade. Então, o único caminho para ser feliz, o único caminho para alcançar o potencial máximo da nossa vida humana nessa terra, vai ser comer o fruto proibido, fazer aquilo que Deus mandou não fazer. Então aí é que o camarada divorcia, arruma outra mulher, é aí que o camarada pega o dinheiro lá do caixa da empresa e guarda para ele, é aí que o camarada ele mente, ele começa a buscar ídolos, ele começa a buscar feitiçarias, todo tipo de coisa errada, ele ele maltrata as pessoas, por quê? Porque essas pessoas estão impedindo ele de realizar o seu máximo potencial, essas regras estão impedindo ele de ser como Deus, entende? Só que o que acontece com Adão e Eva quando eles comem do fruto? Eles se tornam como Deus, eles se tornam poderosos, eles alcançam o seu máximo potencial, é isso que acontece? Não, não é isso que acontece, nunca é isso que acontece. Nunca é isso que acontece, não é? Você pode observar claramente na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor, a mesma coisa se repetindo. A pessoa se envolve com todo tipo de coisa que não presta, a pessoa se envolve com todo tipo de maldade, não é? E sempre pensando que ela vai fazer aquilo para ser feliz, para ela sair dessa pressão, desse estresse que ela não aguenta mais. Quando ela se envolve cada vez mais com essas coisas, tanto mais a vida dela decai. E ela perde vida, perde potencial, perde capacidade, ela diminui, ela encolhe. Agora, era inevitável que Adão e Eva desobedecessem a Deus, uma vez que eles fossem tentados? Ou seja, era necessário que Adão e Eva caíssem no pecado quando a serpente os tentou? De maneira alguma. A serpente, ela tenta sem saber o que vai acontecer. A serpente não entra no jardim do Éden, no paraíso, para falar com a nossa mãe Eva, pensando assim, que eu vou fazer, agora acabou, né? Agora eles vão cair. Não, ela entra tentando. Por isso que a palavra é tentar, não necessariamente conseguir. É claro que só consegue quem tenta, mas não necessariamente quem tenta consegue. A maioria das pessoas tenta e não consegue. Só que Satanás, nesse quesito, ele parece ser bem sucedido. Ele tenta as pessoas e muitas vezes ele consegue. E aqui ele conseguiu. Ele conseguiu e ele era bem experiente.
Ele era bem experiente porque ele já tinha derrubado anjos antes de derrubar Eva com a maldade dele, né? E agora ele vai e derruba a nossa mãe. Mas ele não sabia se ele ia conseguir ou não. Eva poderia dizer não. E Adão também poderia dizer não, ele poderia interromper, ele poderia, alguma coisa poderia acontecer. Nós não sabemos ao certo. Tem muita gente que acha que, Adão estava ali vendo e não falou nada. Você não sabe disso, né? Não tem como ter certeza disso. O texto não parece dizer isso. Mas outras coisas poderiam ter acontecido. Talvez Adão poderia ter interrompido aquele processo na vida de Eva. Talvez ele poderia ter falado, não, não gospe, gospe. Eu não sei, a gente só pode conjecturar sobre o que poderia ter acontecido, mas o fato é que o que aconteceu foi que eles caíram. E eles caíram quando eles tinham perfeita liberdade. Aqui meus amigos calvinistas, né, que falam contra o livre-arbítrio, mesmo eles concordam que se alguém tinha livre-arbítrio, esse alguém era Adão e Eva no Jardim do Éden. Santo Agostinho, claramente, mesmo Santo Agostinho da última fase, o Santo Agostinho mais determinista, mais calvinista, embora ele não seja um calvinista, correto? Porque o calvinista é que é agostiniano, porque Agostinho veio muito tempo antes dele. Mas o Agostinho mais determinista, ele admitia que se alguém tinha livre-arbítrio, esse alguém era Adão, no Jardim do Éden, antes de cair. Ele não era escravo do pecado. Ele não tinha uma tendência dentro dele para cair. Não. Ele caiu livremente. Ele caiu por vontade própria. Ele poderia obedecer a Deus, ele poderia interromper o processo de queda e de destruição, mas ele não interrompeu, ele desobedeceu a Deus da forma como ele quis. Então ali havia livre-arbítrio com certeza. Com certeza, foi por livre-arbítrio. Como ente, em princípio, todos nós somos obrigados a existir, a confessar que existe livre-arbítrio porque Adão e Eva livremente caíram. Lá em Romanos 5,19 diz o seguinte. Vamos ler lá o texto. Romanos 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Então ele desobedeceu, ele poderia ter obedecido, mas ele desobedeceu e foi assim que ele se tornou pecador. Ele não era pecador antes de desobedecer, pessoal. Deus não criou Adão pecador, Deus criou Adão justo, santo. Adão se torna pecador desobedecendo a ordem de Deus. Então, ao cometerem essa desobediência ao mandamento de Deus, é que Adão e Eva se tornam pecadores. É só você ler o texto novamente. Ó. Como pela desobediência, muitos foram feitos pecadores. É assim que você se torna pecador. É assim que a humanidade se torna pecadora. É assim que Adão e Eva se tornaram pecadores. Desobedecendo a palavra de Deus. É assim. Porque o que é pecado? É claro que pecado é um assunto muito profundo, e que merece um exame bastante cuidadoso. Mas o conceito mais básico de pecado, do qual ninguém pode fugir, é o que está em 1 João capítulo 3, versículo 4, que diz, olha, qualquer que pratique o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. É isso que é o pecado. Desculpa, pessoal, tô aqui meio engripado. E aí quando eu abaixo assim para ler a Bíblia, eu sinto o nariz fechar. É isso que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Então, quando alguém transgride a lei, é ali que ele peca. É ali que ele peca. A lei de quem? A lei dos homens? Não. A lei de Deus. Homens não podem criar pecados.
Porque a lei de Deus é que determina o que é obrigação do homem fazer. E uma coisa é pecado quando ela consiste em transgressão da lei de Deus. E é nisso que se tornaram Adão e Eva, e é nisso que nós nos tornamos cada vez mais, quanto mais desobedecemos a lei de Deus e transgredimos a lei de Deus. Então, entender a lei de Deus parece que vai ficando cada vez mais importante, né? Cada vez mais importante, se eu quero realmente vencer o pecado, eu preciso entender a lei de Deus, porque sem lei de Deus eu não sei nem o que é pecado. O pecado é a desobediência à lei de Deus. Esse é o conceito básico. Esse é o conceito básico de pecado. As consequências do pecado. Isso aqui é para um outro dia. Não vou estudar isso aqui hoje, não. Eu não vou estudar isso com vocês hoje, não, porque vai ficar um vídeo mais longo e eu acho que hoje eu não consigo gravar um vídeo mais longo, não. Não vai dar para eu terminar o assunto, então também não vou começá-lo. Mas as consequências do pecado você pode imaginar, né? Quão graves elas são. A gente vai estudar, mas você já pode imaginar o quão grave o pecado é. A primeira consequência do pecado já está aí. É que faz de você um pecador. Eu acho que as pessoas hoje elas falam com uma tamanha leviandade. Ah, eu sou pecador, mas todo mundo é pecador. Isso não tem nada especial em ser pecador, bom. No sentido positivo, com certeza não tem. Mas se você quiser já adiantar, uma das consequências do pecado são pecadores que vão para o inferno. E eu não estou falando do inferno aqui simplesmente como uma sala de tortura. A grande questão do inferno é que é estar separado da presença e da bondade e da vida que há em Deus. Qualquer pessoa que ama a Deus tem horror a estar separado de Deus. Qualquer pessoa que ama o Senhor Jesus tem horror a estar separado dele, não quer viver sem ele. E o pecado, a consequência principal do pecado é que separa ele separa o homem de Deus e pode separá-lo de Deus de forma definitiva se a graça de Deus não interferir. Outras muitas consequências o pecado traz. Outras muitas ele traz. Mas nós vamos estudar isso só depois, certo? Bom, Deus abençoe, fiquem na paz, em nome de Jesus, orem, busquem o Senhor, porque esse assunto é importante. Medite nisso, medite nos versículos que foram lidos, para que a palavra do Senhor possa entrar no teu coração, mudar a sua vida, mudar o seu caráter, mudar a sua perspectiva, mudar a sua forma de pensar, para que você possa vencer o pecado, ser santo, estar em comunhão com o Senhor cada vez mais. Nós vamos estudar ainda muitos assuntos, querendo Deus. Eu quero expor aqui bastante coisa sobre o Evangelho. A câmera é ruim, o som eu estou melhorando, arrumei o microfone aqui, mas tem que ficar segurando, porque se você põe ele aqui na lapela não fica tão bom assim o som, né? Quando põe assim bem pertinho da boca fica melhor. E eu estou tentando melhorar cada vez mais para conseguir colocar uma mensagem na internet, pregar o Evangelho no YouTube. Me ajude nisso, colabore com as suas orações, principalmente, que são a coisa mais importante. Que você ore para que esse canal cresça, alcance pessoas, para que o Evangelho alcance pessoas, para que haja salvação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.